Começando mais um Pode Papo com o Maurício. Para você que está nos acompanhando. Quem está acompanhando já está inscrito no canal ou não, necessariamente? Não está inscrito necessariamente no canal. Então se inscreva no canal, dá o like, pede para outras pessoas. Pede até pro seu inimigo, bicho, principalmente. Porque às vezes a gente fala alguma coisa aqui, a gente enche o saco do cara e você vai ficar feliz também. Então, pede para seus amigos, parentes também acompanhar, inscrever no canal e ativa lá o sininho para poder, quando a gente mandar alguma coisa, vocês estarem em alerta e acompanhar a gente, beleza? Eu estou aqui hoje com Cláudia Franco, né? Maravilhosa, né? Eu agradeço aqui já de imediato por ter aceitado o nosso convite, por vir aqui, por falar sobre mulheres, principalmente, porque é uma questão que a gente tem enfrentado bastante aí e parece que o mundo vai desenvolvendo e a gente parece que não consegue desenvolver ao mesmo tempo essas questões das mulheres, né? Então precisamos dar uma atenção especial. Mas ela eu não sei nem o que falar, porque assim, ela era uma empresária de TI que virou ciclista, né? Então eu queria agora entender muito isso. E ela já tá com 60 anos, não parece. 62 não parece. Olha, pra mim ela tinha aqui no máximo uns 38, 39. Gentileza, ganhei o dia. Paulista, casada com o Marcelo. E é embaixadora da Specialized. Isso aí vocês vão saber o que é. Eu também ainda não sei, a gente vai saber já. Cláudia Franco, muito obrigado por você ter vindo. Um prazer tê-la aqui conosco. Prazer, Maurício. Muito obrigada. Seja bem-vinda e pode falar com o pessoal. Eu quero agradecer o convite. É sempre uma... Eu adoro falar, né? Então, quantas horas a gente tem, né? Mas, que é à vontade. Então, sempre quando tem uma oportunidade... eu sempre vou topar, porque é muito legal quando você pode divulgar o seu trabalho, como você falou, falar de mulheres, o porquê do trabalho voltado para mulheres. E você tem uma dinâmica aqui na sua vida que você começou consultoria de TI. Fez 20 anos de consultoria? Não, eu trabalhei, eu atuei 33 anos na área de tecnologia da informação. Essa foi a minha formação. E comecei muito cedo, mas quando eu estava para completar 50 anos, na época eu já tinha o projeto pessoal de encerrar a carreira em TI, não porque eu não gostava, porque eu gosto de tecnologia até hoje. Sim. Né? Adoro mexer com a tecnologia. Tanto é que já teve até um blog, né? Teve, não tem? Não tenho mais, né? Tem mais. O blog virou site, né? Mas a gente vai falar disso. Então, e eu tinha o desejo de fazer um trabalho voltado para as pessoas, né? Interagir com pessoas, porque quando você está no mundo corporativo, você interage, né, com pessoas, mas você está na representação de uma empresa, né? Você está interagindo com alguém que representa uma empresa. Agora, com pessoas, né, que a gente, na TI, a gente fala com o usuário final, né? A pessoa ali... Acho que tem um mundo vasto de interação, de aprendizado, não só do que você pode oferecer, como aquilo que você recebe. E eu fiquei pensando, o que eu ia fazer aqui? Ia fazer, na época, eu me envolvi com bicicleta. Mas isso foi antes ou depois da esgrima, do remo e do windsurf? Foi depois. Foi depois. Isso aí. Faz esgrima, já praticou, manja de esgrima, de remo e de windsurf também. Olha, stand-up. Tem muito cara aí, muita menininha aí que tá com inveja aí, que não faz metade disso, hein? Stand-up, rafting. Olha aí, vixe Maria. Vocês estão devendo aqui, ó, tinha mais coisa aqui, tá vendo? Eu sempre fui do esporte, né? Comecei no esporte muito cedo. Então, mesmo trabalhando, tendo a vida agitada, o esporte sempre permeou minha vida, porque era o meu momento de cuidar de mim, né? E de ter o lazer. E o esporte sempre me ajudou na parte de educação, né? Porque quando você começa logo cedo, quando criança, você aprende a perder, você aprende a ganhar, você aprende a ser humilde, você aprende que você vai encontrar muita gente melhor que você e tudo bem, você aprende que você vai ser melhor que muita gente e tudo bem também, que não é para subir no salto alto. Isso é uma boa dica aí para qualquer esporte, principalmente para criançada que está entrando agora, já é uma dica maravilhosa. Realmente, você acaba entendendo. O perder e o ganhar faz parte
da vida. Da vida. E o esporte deixa isso muito claro. E no esporte você aprende a disciplina, porque você tem hora para acordar, você tem hora para comer, hora de dormir, de treinar. Então, com isso, acabei tendo uma vida de muito aprendizado, né? E esses aprendizados, que foi aí surgiu a ideia. Eu falei, poxa, eu preciso levar esses aprendizados que eu tive a oportunidade para outras pessoas. E aí me envolvi com bicicleta e criei... E a bicicleta apareceu do quê? Você já não tinha mais esporte para fazer, agora eu vou fazer bicicleta, senão eu vou ter que lutar no Muay Thai. A bicicleta apareceu, por incrível que pareça, eu, apesar de todos esses esportes, fazia raft, coisa radical, eu não sabia pedalar. Até os 49 anos. Você sabe nadar? Opa! Bom. Não, porque de repente faz um windsurf e não sabe nadar também. Então nadava bem, participava de prova, fazia salto em piscina, tudo isso. Mas a bike não aconteceu, porque no clube onde eu praticava os esportes era proibido bike. Na rua onde eu morava, já fui criada em São Paulo, apesar de ter nascido no interior, já morava numa rua muito movimentada. E o prédio, que já era aquele condomínio, né, conceito clube, tinha piscina, quadra, mas não podia andar de bike. Então a bike acabou não acontecendo, simplesmente não aconteceu. E eu era tão envolvida com os outros esportes que eu nunca deu falta, né? Diferente da gente, eu nasci numa rua que era sem saída, e um dos principais brinquedos nossos era a bicicleta. Então a gente aprendeu a andar de bicicleta desde... Eu andei muito de bicicleta, gostava não, gosto, espero... Tô tentando emagrecer para voltar. É a desculpa. Então, volta que você emagrece. A fórmula é essa. Então, assim, uns amigos meus... quando eu estava para completar 49 anos, eles iam participar de uma prova de mountain bike na Patagônia e estavam formando uma equipe. Aí eles chamaram quem? A Cláudia. Por quê? Porque a Cláudia gosta de esporte radical, ela gosta de fazer, né? E aí eles falaram, pô, Cláudia, você não quer fazer parte da nossa equipe? Porque a gente vai ter que acampar no meio do caminho. Essa prova era uma prova bem trash. Eram 3 dias, praticamente 100 quilômetros por dia, e você tinha que fazer acampamento agreste no meio do... Né, frio, então eu topei, né? Só que eu falei, só tem um problema, não sei andar de bicicleta. Mas eu talvez assim, na minha santa ignorância ou na até falta de humildade, de achar que, pô, eu faço tanto esporte, eu vou sentar na bike e vou sair. Até que eu vi que não era assim. Aí eu falei, meu Deus, eu não sei andar mesmo. E aí começou aquele desespero, porque entre o convite até o dia da prova, eu tinha 5 meses para aprender a andar, me capacitar por um esporte radical. Ainda mais para andar 100 km, você começar a aprender a andar de bicicleta, já ir para um esporte então de 100 km por dia? Me capacitar fisicamente para ter o desempenho necessário para a prova. Era uma prova internacional, que participavam atletas profissionais, tinha os amadores também, que era o meu caso. O meu caso, nem sei se era amador, era a coisa, né? Chegou lá de Esse era realmente iniciante, né? E aí, no final, assim... Agora, preparação física para você fica mais fácil, né? Porque você já tem uma preparação física maravilhosa, né? Eu tive que fazer, né? Então, aí, me dediquei, fiz um mergulho. E nesse mergulho, para aprender esse esporte específico, com o objetivo de ir para uma prova na Patagônia, numa equipe, porque eu não podia furar com a equipe e tudo mais, o aprendizado de vida que eu tive foi uma coisa absurda. Primeiro, nunca é tarde, é verdade, porque eu fui fazer isso com 50 anos. Né? Isso é importante falar, porque eu vejo muita falta de oportunidade para as pessoas de mais idade, e isso é muito importante falar, né? Tem porque minha mãe, assim, quando... hoje eu tenho um trabalho voltado para as pessoas se sentar mais, e eu vejo, você tem um grupo que acha que realmente nunca é tarde, e tem outro grupo que fala, já era. Então, eu sou do grupo que nunca é tarde. Então, nesse mergulho do aprendizado, eu tive muito benefício, mas muito mesmo. E aí eu senti a verdadeira, assim, o verdadeiro sentido quando as pessoas falavam de empoderamento feminino. Eu falei, mas empoderamento, né? A bike, de fato, ela me trouxe esse sentimento do que é o empoderamento feminino. Porque, além de eu ter que fazer um mergulho, né, com quase 50 anos, fiz um mergulho, aprendi um esporte novo, dei conta, participei da prova, finalizei a prova, que foi
extremamente difícil. Passei por situações muito difíceis. Imagina. Caí 500 mil vezes, né? Porque não tinha experiência. Para aprender tem que cair, não tem jeito, aí, né? E levava uns capotes feios, porque a trilha era muito técnica. Ruim. Então, era muito fácil de eu capotar com a bike, né? E caía, não sei o quê. 3 dias sem poder tomar banho, porque os lagos eram congelados, você tinha que tomar banho no lago, aí você, né? Eu nunca tinha acampado na vida, então... Também não tinha acampado. Eu pensei que quando chamaram era porque você também acampava. Não, nunca porque aqui tinha tá difícil acampado. de saber aqui. E aí... O que não fez. E de repente você tem que ser autossuficiente, levar seu alimento, levar tudo que você precisa num container, que a prova deslocava o seu container. Mas você chegava lá, você tinha pedalado quase 100 quilômetros. E aí você ainda tinha que fazer tudo... Ainda tinha que montar a barraca, preparar tudo, e preparar a bike, preparar sua roupa para o dia seguinte. Eram poucas horas, dormia muito pouco. Então, era uma prova de resistência muito difícil. Então, primeiro, eu vi nesse esporte o quanto essas pessoas amavam o esporte, gostavam do desafio, e eu apaixonei, porque é o tipo de situação que ou você abandona e desiste, fala, nunca mais eu vou fazer isso, ou você encontra um caminho, né, entre as pedras, você fala assim, poxa... Vou rodar o mundo com a bicicleta. Tinha um caminho entre as pedras. E eu aprendi isso. Então, você se torna resiliente, você se torna flexível, a criatividade tem que ser muita, persistência, desistir não existe no meu dicionário. E isso me trouxe tantos aprendizados que eu falei, preciso levar isso para as pessoas. Encontrei o que eu queria fazer com pessoas. Toda essa minha experiência... desde o início, desde o aprender a pedalar até a finalização da prova, que virou um blog. E esse blog começou a bombar, né? Na época era moda, blog. E aí um editor de revista me chamou para ser colunista da revista, porque ele gostava dos meus artigos, porque eu falava para o iniciante. Sim. Né? E eu falei, mas eu não sou jornalista. Ele falou, mas seus textos são maravilhosos, vai lá e escreve na revista Bicicleta. E aí, durante anos, comecei a escrever. E eu ainda não tinha o projeto, até que um amigo meu falou, mas tanta gente quer saber como faz, por que você não sai da teoria e vai para a prática? Falei, boa, vou abrir uma escola de pilotagem de bicicleta. A escola... Autoescola de bicicleta. Autoescola de bicicleta, isso aí. Ixi, esse ar aqui tá no máximo aqui, então é eu que estou na andropausa mesmo, continua. E aí, a escola vai completar 13 anos. 13 anos, um número bonito, hein? Eu gosto tanto desse número. Bacana, né? Vixe. E aí, a escola, no início, era voltada só para mulheres, porque também, na minha inocência ou ignorância, eu também achava que só mulheres não sabiam pedalar. Né? Porque a menina, pelo menos mas é um esporte que já teve, não sei como é que tá agora, você pode falar, mas é uma predominância masculina, não é? A total ainda. E também nos outros que você fez, esgrima, remo, windsurf, tudo mais masculino. Como é que como é que é a questão de preconceito? Em alguns esportes eu senti, até mesmo na bicicleta, no início, eu sentia... Né, aquele bullying velado, aquelas brincadeiras, não só pelo fato de eu ser mulher, mas pelo fato de eu ser uma mulher madura, né? Porque uma coisa é você começar com 18, 17, 15 anos, 20, né? Eu entrei no esporte com 50. Então, e aí, até numa prova, depois que eu participei dessa da Patagônia, na Patagônia eu nem sabia quem eu era, o que eu estava fazendo, então nem percebi nada, né? Porque eu não sabia onde eu estava. Estava só tentando terminar, eu peguei essa bicicleta, tem que levar até do outro lado. Exatamente. Agora, depois vieram as outras provas, que aí eu já estava entendendo o meu papel, o que é participar de uma prova de resistência, né? Porque nem sempre você participa de uma prova para você vencer. Você está vencendo você, né? O seu maior adversário é você mesmo. Isso mesmo. Não precisa você chegar primeiro. Você precisa... Eu quero chegar. Então... É isso que o esporte ensina. Por exemplo, campeonatos de tênis que eu participava, que eu joguei muito tênis, fui federada, tudo. Rapaz, cadê a lista dessa mulher aqui? Vocês só me deram 3 negocinhos aqui só. 1 milhão de coisas, gente. Essa assessoria aqui, vou ter que... Mas é que eu não contei tudo para eles, que eu até fico com vergonha. Eu falo, as pessoas não vão acreditar, mas enfim. Alguns torneios que eu cheguei a perder e tudo, eu perdi para mim. Porque eu me irritava que eu errava,
Eu ficava brava com o adversário. Não, o adversário tá fazendo o que tem que fazendo ser a papel feito. dele, tá né? querendo ganhar também. Isso, e é nisso que o esporte, ele te educa, né? Então, em algumas provas, depois dessa experiência, quando eu fui, que eram provas também, por exemplo, participei de uma prova que é considerada uma das 7 provas mais difíceis do mundo, que eles chamam das 7 insanas. Essa prova são 7 dias. Na época era a prova na Chapada Diamantina. Nossa. Todos os percursos eram acima de 100 quilômetros. É um técnico extremamente difícil. E eu fui com 50 anos, sem muita experiência ainda. E lá eu senti o preconceito. Ao longo da prova, muitos atletas não profissionais, alguns amadores, passavam por mim tirando sarro. E aí, né, como é que tá o passeio? Tá se divertindo? Então, tinha algumas brincadeiras de mau gosto. Mas aí depois, no final, como eu nunca conflitei, eu simplesmente fazia questão de deixar o meu papel claro, que eu estava fazendo lá, as pessoas passaram a entender e admirar. Então, na hora, como que eu lido com essa questão do preconceito? Muitas vezes eu levo no humor, não levo aquilo como pessoal, porque é ignorância da pessoa, e a partir do momento que você esclarece, se a pessoa tiver um pouquinho de inteligência lá, ela fala, putz, é verdade. Porque são duas coisas que as pessoas de mais idade, né, elas enfrentam. Você, no caso, de ser mulher. Exato. E de começar qualquer coisa. Eu estava fazendo psicologia, eu entrei na sala e tinha uma senhora de 82 anos que estava começando, estava no primeiro ano comigo. E eu achei maravilhoso isso. Achei maravilhoso. Tem um amigo meu que ele se formou agora com 73 anos e se formou advogado, né? Então você vê que... Mas eles entram... essas pessoas, eles se desarmam muito, né? Já chega lá, não... Eu tô aqui porque eu quero fazer tal, então... Mas eu vejo que muitas pessoas acima de 60 anos, assim, começam a se privar pelo preconceito mesmo, né? Ah, você tá velho, você não vai aguentar, você não... E a pessoa às vezes nem quer conhecer, porque fica com receio de... O preconceito começa com você mesmo. Né? Então, assim, eu vejo que muitas pessoas têm preconceito com relação a si mesma. Esconder a idade... né? Se você escondesse a idade, você não ia ser modelo. Ela é modelo também, gente. É modelo sempre. Então, se você escondesse a idade, não ia ser modelo, né? Então, assim, as pessoas escondem a idade. Tem pessoas que, por exemplo, uma vez quando eu disse assim, poxa, eu tô entrando na velhice, que legal, vou ter vaga preferencial. No estacionamento, pô, eu falei, é minha meta, né? Que bacana, vou ter um poder passar na fila do mercado, na frente de toda a molecada, não tô nem aí. Eu também, se eu ficar velho, eu vou ser folgado, eu vou usar tudo, não tô nem aí. Eu faço questão, porque é um direito adquirido, né? Não tem a ver com a aparência, mas tem a ver com o seu RG. Eu tenho lá... tem a ver com toda uma história de vida. Você teve uma empresa de TI, não é isso? Sim. Além de além de ser profissional, você teve uma empresa também. E abandonou tudo isso pra... Dos 49 até... durante esses 33 anos... 13 anos, um número cabalístico, hein? Isso é um número maravilhoso, eu amo esse número. Durante 13 anos eu tive a minha própria empresa. E aí, como eu já tinha o objetivo de, aos 50, encerrar essa carreira para começar qualquer outra coisa voltada para pessoas e mulheres, aí surgiu a Bike, então eu encerrei a empresa, fechei mesmo. No começo, as pessoas queriam me internar, colocar camisa de força. Porque eu falava, todo mundo acha que tem que trabalhar até morrer, não tem jeito. Não, né? Todo mundo acha que eu era louca, porque do nada eu era uma executiva, sentada numa sala, falava, né? Tinha muitos funcionários, tinha revenda no Brasil inteiro, e de repente eu estava com uma bicicleta, com meu uniforminho, no Parque Ibirapuera. Né? E algumas pessoas da área de TI, diretorzão, dono de empresa, uma vez um deles passou lá no Ibirapuera, pôs a mão no meu ombro, Claudinha, tá tudo bem? Você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Porque eles achou que estava doente. E achavam que até, inclusive, financeiramente, que isso foi uma coisa que a Bike me ensinou, eles achavam que eu não estava bem. Mas quando você dá um mergulho no esporte, como eu fiz com a bicicleta, eu aprendi a praticar o desapego, porque aí começou o empoderamento. Quando eu fiz a minha primeira cicloviagem, que eu saí de uma cidade do interior de São Paulo e fui até Paraty, passando pela Serra da Bocaina, pedalando, e do grupo eu era a única mulher,
E eu falava, se esses cabras me chamaram é porque eu tô pedalando bem. Porque ninguém chama para uma cicloviagem um prego. Porque fala, vai que ela quebra, que ela não sei o quê, não tem. Eles vão ter que ajudar a carregar, não tem jeito, não né? Não tem Uber, não tem ambulância. Você tá lá no meio do mato, às vezes nem o celular pega. Eu falei, pô, se eles me chamaram, isso para mim é o selo de qualidade. Ganhei aqui uma estrelinha. Então, eu nem questionei. Mas foi quando eu aprendi a desapegar. Porque quando você viaja de bike e autônomo, você não pode levar muita coisa, né? Você não vai carregar 15 quilos nas costas. Então, não tem um creminho pro pé, não tem um secador de cabelo, não tem a base, o rímel, não tem nada. Isso é só quando vai tirar foto de modelo. Só quando vai tirar foto. Então, aí, na bike, vai uma malinha e a pessoa que me orientou, ele falou, olha, Cláudia, você vai levar no máximo 4 quilos, porque depois que você pedalar 60, 80 quilômetros no dia, esses 4 quilos vai virar 100. E eu falava, mas eu não era Zé. Eu falei assim, mas Zé, o Zé Fevereiro, meu amigo. Eu falei, mas Zé, não cabe as coisas. Ele falou, Cláudia, é a ferramenta, é barrinha, tudo que você vai precisar para sobreviver. Né? E uma roupa para trocar no dia seguinte, essa que você usa, você lava, porque vai usar no outro, é isso. Bom, coube uma roupa só. Das coisas que eu tinha que levar. Quando eu cheguei no topo da Serra da Bocaina e vi aquela imagem, eu toda enlameada, porque, por sorte, choveu todos os dias. Então, a gente fez uma viagem... Bom que vocês não suaram, né? Então, não suamos. Molhada e lameada. Mas, assim, não conseguia ver minha cara de barro até aqui. E eu olhei aquela paisagem e me caiu, assim... todas as respostas que eu queria, né? Tanto de projeto, quanto de empoderamento, de desapego. Eu falei, poxa, eu sou a mulher mais feliz da vida. Eu consegui chegar com as minhas próprias pernas, de bicicleta, aqui na Serra da Bocaina, não estou carregando... Eu não preciso de nada do que eu tenho para ser feliz. Porque a felicidade... isso é muito importante descobrir. A felicidade não está no ter, está no ser. E aquele dia eu era... Então, o que aconteceu? Isso foi de uma força tamanha que quando eu voltei da viagem, eu já avisei todo mundo. Eu estou fechando a empresa. E aí, né, continuei com o blog e tudo mais. Aí foi a hora que surgiu a escola e falei, é nisso que eu vou me dedicar. Eu quero levar essa minha experiência do que é o empoderamento, do que é o desapego. E o desapego, ele vem muito forte também com a idade. Porque a gente passa metade da vida... amealhando coisas, porque é natural. Você tem que entrar no mercado, você tem que batalhar. Quer. A outra metade, quando você entra na maturidade, né, quando você começa a ficar maduro, você fala, putz, por que eu fiz isso? Eu não preciso disso para ser feliz. Eu tô completo. Quando você chega completo, tem pessoas que vão passar a vida, infelizmente, não. Mas isso aconteceu comigo. Aí os valores mudaram. Né? Então, eu não queria mais ser aquela executiva que ia usar a bolsinha da Louis Vuitton. O valor não é mais aquilo. A outra bolsinha para segurar os 4 quilos lá era mais importante naquele momento. Exatamente. Então, eu falava assim, gente, isso é importante. Então, quando você sente a sua capacidade, tudo aquilo que você fez, aquilo te dá um respaldo que você não precisa de nada. O que eu preciso? Eu até falava para o pessoal, o que eu preciso hoje? Uma bike, arroz, feijão, banana. Arroz, feijão, não tem jeito. Né? Eu, por exemplo, também, quando eu vou assim, a algum passeio, os caras falam, a gente tem que andar ali para chegar lá em cima no morro, tá uma trilha bonita pra caramba. Eu falo, parabéns, vai lá. Porque você chega lá em cima, você olha pra baixo, você vê... Aí eu, meu amigo. O Didinha saiu daqui, mas ele fez uma viagem que ele fez isso aí. Os caras chamaram ele pra... Nós somos... exageradamente, né, pesados. E aí, ele fez a viagem e teve que subir o morro. Todo mundo chamou, as amigas e tal. Vamos. Chegou lá em cima, quando ele terminou, todo mundo olhou lá pra baixo e falou, a vista é bonita. Aí desceram. Ele falou, não acredito que eu fiz isso. Era só isso. Mas aí, sim, é uma superação. Você vai com a ideia de superação, é bem diferente, né? Exato. E aí, você aprende coisas, né? E foi isso que eu falei, poxa, eu preciso levar tudo isso para as mulheres. E aí, abri a escola voltada para a mulher,
Só que hoje a gente atende crianças a partir de 4 anos, homem, né, adultos. Então, porque hoje muita gente acaba não se prendendo no que você estava dizendo, né? De querer, acaba não tendo tempo, às vezes, para ensinar para o próprio filho. Exatamente. E o bacana de aprender na escola é que a pessoa aprende com técnica. Eu falo, olha, se você leva o seu guri para aprender a jogar futebol não é só chutar bola? Não é, né? Não, de então, maneira bike nenhuma. é a mesma coisa, não é só colocar bike em movimento. Então, quando ele aprende numa escola, ele já aprende com técnica, aprende do jeito certo, né? Já vai entender outras questões. Quantas escolas tem no país? Não, é uma só. É só essa? A minha é uma só. Depois que eu criei, surgiram algumas iniciativas, mas ainda muito de pessoas, né? Tem uma pessoinha aqui, outra ali, que dá uma aulinha ou outra, mas escola mesmo até hoje não tem nenhuma. Que bacana. Tanto que vem gente do Brasil todo fazer aula com a gente. É mesmo? Até de outros países. Aí depois eles voltam de bicicleta? Alguns não, porque vem de avião, depois volta de bicicleta, não? A pessoa que veio de mais longe foi de Carajás, uma senhora de 75 anos. O sonho dela era ir de bicicleta fazer compra pela ciclovia da cidade. E voltar. E ela ficou conosco 3 dias, ela fazia 2 horas de manhã, 2 horas à tarde. No final de 3 dias, ela estava andando extremamente bem. Olha, e com que 75 anos. E voltou, mandou fotinho lá de Carajás pra gente. Muito E bacana. ajuda demais, né? Exato. No físico, na saúde, né? Então, e na escola, né? Comecei com mulheres, só que as próprias mulheres começaram. Mas ensina meu filho, ensina meu marido, meu irmão. Aí vieram as crianças especiais. Então, hoje a gente trabalha com o ser humano a partir dos 4 anos de idade. Não tem limite. E as pessoas especiais com várias síndromes e até algumas necessidades especiais, pessoas que às vezes não têm um braço ou tem uma parte paralisada do corpo, não tem uma perna. Então, a gente adapta e no final todo mundo aprende a pedalar. Pô, que bacana, hein? Bacana mesmo. E A escola é a mesma coisa. Não, antes, só pra gente não perder o foco da questão da... A gente sempre fala muito de preconceito, mas além do preconceito, mulher sofre muito assédio. Você sofreu assédio também nos seus esportes? Sim, sempre tem. Mas, assim, eu sofri mais assédio na época que eu trabalhava com tecnologia da informação do que no esporte. Olha aí. Né? Porque no esporte, eu vejo que, assim, tinha esse bullying, tirar sarro, né? Por questão de idade, por questão de eu, na época, não ser performática ainda, porque estava iniciando. Então, teve um pouco desse bullying, tirar o sarro, mas que durou pouco, porque quando as pessoas entenderam o meu propósito, aí elas passaram a me admirar. E algumas chegaram até a pedir desculpa pela brincadeira que fizeram. Porque a gente percebe que no esporte... O esporte educa. Então, assim, agora, na área de TI, eu sofria mais assédio. Consegui passar de boa também, mas na minha época não tinha as leis que tem hoje. Né? Hoje existem leis e, enfim, eu acho que eu poderia... Chegou a ter que dar uma joelhada no saco de alguém? Várias vezes, né? Você imagina, jovem, porque na época que eu tinha, né, trabalhava com TI, esportista, né? Então, sempre tem as inconveniências, mas... de alguma maneira, eu sempre consegui me impor sem ter que partir para agressão física. Eu tô achando barato porque é o seguinte, ó. Porque senão eu ia apanhar. Desculpa. Corrida você nunca fez? Fiz, claro. Então não apanhava não, você conseguia fugir. Olha só. É um dos esportes que eu fiz. Essa primeira aqui, ó, eu consegui fazer uma pergunta só dessa. O resto ela respondeu tudo, né? Essa aqui eu tô pensando, essa aqui eu tô olhando aqui pra ver se tem alguma que ela não respondeu, mas já quase não... 60 mais aí. Porque eu tava interessado numa coisa que até passou aqui, mas não, o projeto, vocês têm um projeto... O projeto é a escola? Não. Não. A escola então vamos terminar empresa. da escola e depois a gente fala do projeto, então. Que foi, assim, o projeto acabou sendo consequência da escola, sabe? Foi Não, é que você falou de uma coisa muito interessante pra mim, principalmente porque é uma questão de políticas públicas, da ciclovia que a senhora que foi aprender de 75 anos para utilizar a ciclovia. O que você acha, você é de São Paulo, o que você acha de política pública de ciclovia, o que falta ou que realmente não tem? Porque na minha cidade, por exemplo, Guarulhos, tem algumas ciclovias que é mais para...
para falar que tem do que realmente ela é prática, né? Bom, a experiência que eu tenho com relação à ciclovia e com o ciclismo urbano, primeiro, todas as cidades no mundo inteiro que se tornaram cicláveis, a grande maioria, é porque o contingente feminino utilizando bicicleta era muito grande. E as cidades tiveram que se organizar para atender... que se adaptar para as mulheres. Para atender esse contingente. Então, por isso eu sempre falo para as mulheres, vai para a rua. Vai para a rua. Claro que você tem um processo, você tem que aprender. Então, quando o contingente masculino... Porque o homem já tem isso como inerente à sua característica, né? Ele, não, eu me viro, eu não sei o quê, eu vou, aqui, né? Agora, a mulher, ela tem muito medo, né? Ela precisa de uma estrutura, ela precisa de uma segurança, porque muitas querem, por exemplo, levar o filho para a escola, quer fazer uma compra usando a bicicleta. Então, o que acontece? No mundo, a grande maioria teve que se organizar por conta do contingente feminino. Então, quando as pessoas me perguntam, eu sempre falo, olha, mulheres, vão para a rua. Mas como que eu vou para a rua? Aprenda. Tudo que conquistaram com muita luta, né? Exatamente. Desde a conquista do voto, enfim, tudo, né? Então, hoje, agora eu vou falar a minha experiência na rua. Hoje eu moro numa região que eu sou favorecida pelas ciclovias. Então, eu consigo sair da onde eu moro na Zona Sul, lá quase perto da João Dias, no Parque Panambi. Eu consigo me deslocar até o centro da cidade, eu faço isso com uma certa frequência, tudo por ciclovia, pego poucas ruas. Então, eu consigo me deslocar. Mas tem regiões da cidade que a ciclovia passa em lugares que eu como mulher teria medo de passar. De passar na ciclovia. Por conta de assalto, por conta de outro tipo de abordagem. Tem ciclovia que começa num lugar e termina em outro sem sentido. Mas eu acho que tem algumas muito estreitas, que devia ter que fica próximo dos carros demais. Por exemplo, a ciclovia, você pega da própria Rebouças, ali em São Paulo, ela é extremamente estreita e perigosa, porque ela está de um lado da via. E essas faixas preferenciais, faixas exclusivas, elas dão resultado. Fizeram a faixa das motos, né? A faixa azul. Ficou em um ano, não teve uma morte na faixa das motos. Então, eu acho que tem que ter mesmo. Então, a ciclovia, hoje, assim, por mais não adequado, assim, que não esteja tão bem acabado, o projeto em si, a ideia em si, a forma como começou em algumas cidades, eu acho que já mudou o cenário. Porque muitas cidades têm a ciclovia como uma questão só de lazer, né? Exato. Eu vou fazer aqui. O que aconteceu em Guarulhos, assim, os caras só não tiraram tudo porque a população não deixou. Era um governo que tinha a discussão da mobilidade urbana e com ciclovias, e o outro chegou e arrancou tudo. E aí só tem um pedacinho lá na Paulo Facini, só um pedacinho na Paulo Facini, mas é que é mais para as pessoas usarem como... Mas o que eu vejo assim, é que as pessoas, elas pensam por caixinhas, elas não pensam de uma forma holística. Quando você pensa em ciclovia, você tem que pensar em mobilidade. Quando você pensa em mobilidade, você tem que pensar na integração entre modais, né? Ou seja, e quando você está pensando numa ciclovia, você tem que estar pensando no impacto da pegada ecológica da cidade, quer dizer, eu vou estar reduzindo carros, você tem que pensar em incentivo. Hoje, os impostos de bicicleta são muito caros, então, para você ter uma bicicleta bacana, para você usar como veículo, o imposto é muito caro, então, o preço da bicicleta é muito caro. Então, os impostos de bike teriam que reduzir, você teria que ter mais integração entre os modais, mais lugares para parar a bicicleta, ainda tem estabelecimento que você chega e você não tem onde parar a sua bike. Eu já fui recusada em muitos lugares. Sabe aquela coisa, você chega todinha bacana da ciclovia, peguei essa ciclovia, agora eu vou parar nesse lugar. Você chega lá, não pode entrar. Pode citar uma marca? Pode, fica à vontade. Fica à vontade. Aqui você pode falar o que você quiser. Eu tenho uma bicicleta da Specialized, que é uma bicicleta muito especial, que é um projeto da McLaren. Da Specialized com a McLaren. Tecnologia foi desenvolvida em conjunto, a equipe da Specialized com a McLaren. Um dia, eu passando em frente a uma loja da McLaren, que eu fiz? Eu parei em frente à loja e ia entrar, né? Porque estavam os carros, e eu ia mostrar para eles a minha McLaren, né? Eu fui expulsa da loja.
Então, A ignorância quando eu abri a porta e fui entrando com a minha bicicleta, que é maravilhosa... Fiquei até curioso. Eu fui entrando com a bike, o segurança já veio, e já veio com a mão, assim, você não pode entrar. Eu falei, por que eu não posso entrar, né? Não, e se você fosse comprar uma McLaren? Então, ele falou, você não pode entrar mas resolvi porque comprar você tá uma de McLaren. bicicleta. Eu falei, eu sei que eu tô de bicicleta, é por isso que eu tô Você não entrando precisa me aqui. avisar. Né? É por isso que eu tô entrando aqui. Não, ele me pegou e já foi empurrando. Ele me empurrou literalmente da loja, foi empurrando a bike. Ele falou, se quiser, você tem que deixar a bike aqui. Eu falei, não, essa bike a gente não deixa aqui. Aí eu falei, não, tudo bem. É um meio preconceito também de achar que a bicicleta é coisa de quem não tem posses, né? E isso não é muito tempo atrás. Então, você vê que tudo precisa, que não é só a infraestrutura da ciclovia. A cidade... É toda uma educação, a cidade tem que ter política de mobilidade, de mobilidade. Ela tem que ter uma política, tem que entender o porquê daquela ciclovia. Ciclovia não é só lazer, a ciclovia é mobilidade. A ideia da ciclovia, o certo era não ser para lazer, era para ser então, muitas vezes você pega alguns trabalhadores que pega marginal, pega estrada, porque ele não tem por onde passar. Então, assim, a cidade tem que olhar a bike como um meio de transporte. Sim. E para você... Assim como a gente vê o próprio pedestre, né? Se tem umas calçadas, a gente se preocupa com a calçada, tem que ter calçada direita para todo mundo poder andar e tal. Para a bicicleta assim, também. Quando se pensa num projeto como um todo, você vai ver tudo que está ao entorno. Educar o entorno, porque os próprios motoristas, eles acabam, de alguma maneira, sendo educados. Né? Hoje ainda tem motorista que para carro em cima da ciclovia, tem motorista que fecha ciclista, porque acha que o ciclista não pode estar na rua. Mas, enfim, tudo isso é um processo. Né? Só que esse processo ele tem que ser muito bem pensado. Eu vejo que muitas vezes a implantação de certas infraestrutura na equipe que está montando aquilo não tem um ciclista. Então, né? Porque não tem prioridade, né? Então, assim, eles criam uma equipe, arquitetos, inclusive a gente estava treinando uma pessoa que uma boa ideia para o governo, hein? Na hora de colocar na Secretaria de Esporte também um ciclista, hein? Aí. Porque, assim, uma coisa é saber do caminho, outra coisa é viver o caminho. Então, é por isso que a ciclovia às vezes não vale nada, porque quem faz não anda de bicicleta. Não tem noção que, poxa, como é que o ciclista vai chegar naquele trecho? Ele vai vir de ônibus, ele vai vir da casa dele, ele vai ter que passar numa avenida. Os ônibus deveriam ser apropriados para bicicleta, para poder carregar a bicicleta. Então, por exemplo, metrô em São Paulo, o horário que é permitido bicicleta... você não consegue ir trabalhar e voltar. Porque naquele horário é proibido. Então, todas essas questões... elas continuam levando na base é um lazer para quem não tem muito o que fazer, é isso, né? Às vezes, esse pensamento. E você me falou uma coisa importante aí, você falou de uma bicicleta cara, né? E eu já vi realmente, tem umas bicicletas maravilhosas. Eu gosto muito de bicicleta. Faz um bom tempo que eu não pratico, mas eu gosto muito de bicicleta. E o Brasil, principalmente nos últimos anos, é um país de uma desigualdade social terrível. Terrível, né? E hoje, muita gente não anda de bicicleta porque não tem dinheiro para comprar. Nas próprias comunidades, às vezes tem a rua lá fechada, consegue colocar a criança, mas não compra porque não tem condições, né? A carga tributária em cima de um valor de bicicleta é muito alta. Até, eu não sei se já mudou alguma coisa, porque está sendo feito um movimento para que essa carga tributária mude, mas até bem pouco tempo era quase 73%. Nossa. Então, e vamos imaginar em 70. Se uma bike custa 100, ela deveria custar 30, né? Sim. E o resto é tudo imposto. O carro é isento de IPI, a bike tem 10% de IPI. E foi feito um estudo há um tempo atrás que se você tirasse os 10% de IPI da bicicleta, as vendas de bike cresceriam em 11%. Porque dependendo da bicicleta que você vai comprar, ainda mais hoje que tem aquelas que tem motor, ou tem as scooters, a pessoa fala, vou pagar tão caro, ainda vou pedalar, então vou pegar uma scooter aqui. Que acaba saindo... Exato. Por quê? Porque a carga tributária é muito grande. Então, é necessário que
que o governo entenda primeiro a importância da mobilidade urbana todinha integrada. E a bike está dentro desse contexto. E olhando só para a bike e para os ciclistas, ela tem que pensar em como ele vai se deslocar de um ponto a outro, né? Questão de segurança e proporcionar o acesso ao veículo. Né? Porque se você pensar, o primeiro veículo que uma criança ganha na vida é a bicicleta. É bicicleta. Ele não é um brinquedo, né? As pessoas tratam como brinquedo. Por isso que, inclusive, elas não entendem o fato de ter que ir para uma escola para aprender a pedalar. Né? Porque eles entendem que aquilo é um brinquedo e, na realidade, não é. Esse é o primeiro veículo. Muita gente fala assim, mas eu tenho medo de sair para a rua, eu quero sair para a rua. Qual é o meu primeiro item de segurança se eu for sair para a rua? A primeira coisa é saber pilotar bem. Né? Porque não adianta você pôr capacete, pôr tudo aquilo e mal zigue-zaguear num lugar estreito, não conseguir passar entre carros. Esse é onde tem o perigo e que as pessoas acabam deixando... Conhecer bem... Mas num país que não tem política, espero que agora comece realmente política de mobilidade nas cidades, porque é um país que não dá valor nem para os trilhos, né? A gente não tem trem. Né? Que mais? O transporte fluvial que a gente o próprio ônibus ou o metrô, a gente não tem trens de passar de uma cidade para outra, como nos grandes países aí mais desenvolvidos tem. É o jeito mais fácil de você... exatamente, né? Integrar se mobilizar, todos esses modais. Eu acho que de tudo que foi feito, assim, eu não descarto, mesmo que não foi bem feito, mas isso já gerou um movimento. Tem que ter um começo. Só que agora, uma vez que está implantado, qual é o tem que dar é continuidade. Importante? Continuidade e repensar, mas repensar com a cabeça do usuário. Não adianta você criar um caminho que para o ciclista não vai funcionar. Né? Você viu que bacana que criaram para as motos, né? Há tempos atrás, aquela faixa na frente para o motociclista parar. Já na frente isso é importantíssimo, porque quando ele já sai na frente, o carro já está vendo. Isso. Né? A própria bike também faz, só que nem todo lugar tem isso. Então, são coisas que são pensadas que vai favorecer o quê? O cidadão. Né? Ele não é um motoqueiro, ele não é um ciclista, ele não é um motorista, é o cidadão. Com isso, você tem menos acidentes, mais educação, mais respeito. E eu acho que são essas políticas integradas, essa visão de uma equipe, né? Tem o arquiteto, tem o ciclista, tem o engenheiro, enfim, o urbanista, tem que estar todo mundo ali. Vamos ver aqui também, tem uma coisa aqui que a gente estava falando, que você falou agora, nessa questão do preço e tudo, mas você é embaixadora da Specialized. Isso, eu sou embaixadora. Specialized, que é... Tá vendo? Mas se você for ler em português... Os caras podiam ter falado pra mim antes. É assim que fala. Vocês fazem passar umas vergonhas do cacete aqui, seus arrombados. Não, mas se você for falar em português a gente lê, né? A gente fala como se escreve. Mas a Specialized é um fabricante americano. É esse que está junto com a McLaren. Isso, nesse projeto dessa bike, né? Que é um projeto mais antigo, ele não é atual. Mas a Specialized é um fabricante americano que apoia a minha escola, o meu projeto, e eu me tornei embaixadora da marca, né? Por simplesmente ser apaixonada pela marca. Quando você é apaixonado por uma marca, você recebendo o selo de embaixador ou não, você acaba sendo. Você indica o restaurante para o amigo, você indica o vinho, você pega aquele vinho e fala, poxa, eu comprei lá naquela adega, vai lá e compra, indica uma escola. Todo ser humano é embaixador de alguma marca. Né? Instintivamente, né? Instintivamente, porque você quer indicar, quer dar o bem para outra pessoa também. Pô, se me fez bem, eu vou indicar para outra. E eu já fazia isso com a marca. E quando não faz bem também, quando eu vou num lugar que é ruim pra cacete, a gente indica para aqueles caras que não são tão amigos assim. Vou aproveitar que eu vou indicar uns lugares aí para essa minha assessoria aqui, tá me ferrando aqui. E aí, eu me tornei embaixadora da marca, porque eu já era apaixonada pela marca, então eles me reconheceram oficialmente como embaixadora. E com isso eu tive a oportunidade de fazer cursos lá na fábrica. Só a McLaren que não quer que você entre na loja dela, apesar de você ter uma McLaren. Não, eles não me deixam entrar. Tem algum lugar do mundo que assim, a gente vê que tem projetos de pedaladas pelo mundo e tal?
Tem algum lugar do mundo que você ainda não pedalou, que você quer pedalar? Ou... Acho que no lugar do mundo que não pedalou deve ter bastante, né? Mas algum lugar em especial que você gostaria de pedalar? Ai, nossa, tem tanto lugar. Assim, eu tive a oportunidade de conhecer muitos países, mas pedalando. Não pedalando. Né? Você já deu exemplo de alguns pedalando. Na época de TI, eu viajava demais, viajava o mundo inteiro. Assim, nossa, viajei em tudo quanto é lugar. Só que eu não ia para pedalar, né? Porque na época eu nem pedalava, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer muitos lugares. Aí quando eu comecei a pedalar, eu falei, puxa, eu queria voltar para esse lugar. Então, vou falar de vários lugares. Europa tem vários lugares bacanas para pedalar, né? Você pega mais lá na Austrália, que eu já fui, que também tem lugares maravilhosos para pedalar. Recentemente eu tive a oportunidade, há 3 anos atrás, antes da pandemia, de pedalar na Suíça, na Polônia, porque eu participei de uma prova classificatória, que era uma prova mundial, já da minha categoria, das véias. As véias malucas. Né? E aí eu consegui a classificação, era uma prova oficial da União Internacional de Ciclismo, que é como a CBF para o futebol, né? E aí consegui a classificação aqui no Brasil e a prova foi realizada na Polônia. E aí eu fiquei uma semana antes na Suíça treinando. E tem incentivo também financeiro? Eu tive apoios, né? Eu tive apoio da própria Specialized, eu tive apoio da outra marca que eu também sou embaixadora, que é a Thule, que fabrica os racks para transportar a bicicleta, mochila para carregar a bicicleta. Tudo prepara o que vai em volta. O slogan deles é Bring Your Life. Então, não seja qualquer esporte que você praticar, se é remo, seja lá o que for, eles têm os cases para você transportar isso no seu carro, no avião. Que é importante pra caramba, porque na hora de você transportar, você... Então, eu tive a oportunidade de pedalar. Da Suíça, eu atravessei para a França, porque é muito perto. Você pedala 30 quilômetros, você já está na França. É verdade. Então, eu tive essa experiência de participar, pedalar na Polônia, participar de uma prova lá na Suíça, França. Isso foi uma experiência muito bacana. Já pedalei nos Estados Unidos, quando fui para Specialized, fazer cursos Então, mas lá. assim, você está falando de torneios, né? De participação. Mas aí você tem... Então, também. Eu ia falar, mas aí depois depois da competição, você também pega para dar uma voltinha, para conhecer? Eu tive a oportunidade antes. Né? Então, antes no treino. Eu fui antes para treinar. E até eu furei alguns dias de treino, porque eu entrava em Nárnia, né? Começava a olhar as paisagens, esquecia da planilha. Falava, ai, meu Deus, eu tinha que acelerar. E porque uma das coisas boas da bicicleta é você consegue observar mais tudo em volta, né? Se você tiver com calma. É diferente de uma moto, diferente de um carro, que você tá com aquele motor te empurrando. A bicicleta você consegue... eu sempre digo que aproveitar na bicicleta você tem a origem, você tem todo o percurso e o destino. Quando você está de carro, de moto, você tem a origem e o destino. Mas na bike, você vive o percurso. Então, por exemplo, eu que pedalo na rua, eu conheço vários seguranças de prédio, porque passa todo dia. Olá! Isso é uma forma de segurança para você. Se você passa lá com frequência, as pessoas te conhecem. Se um dia acontece alguma coisa, eu lembro, aquela pessoa não passou. Se acontecer alguma coisa, eu conheço essa pessoa. Então, assim, a bike te proporciona interagir, às vezes com motorista, às vezes com motociclista. Então, lá com a bike, paro, começo a conversar, bate um papo. E aí você conhece histórias bacanas. A cidade, eu passei a ter uma outra perspectiva da cidade de São Paulo. Eu achava que a cidade era horrível, que era difícil de pedalar, que era perigoso. Tem isso também, mas você tem muita coisa bacana. Eu comecei há 12 anos atrás pedalar, né? Passado 12 anos já mudou demais. Hoje eu encontro, por incrível que pareça, eu encontro mais gentileza no trânsito do que motorista estressado, né? Eu encontro, às vezes nem é tanta gentileza, mas tolerância. Eu queria saber qual é essa São Paulo que você vai, porque encontrar motorista que não está estressado, já se estressa com o próprio trânsito. Mas você encontra mais, assim, nem tanta gentileza, mas é mais tolerância. Porque ele sabe que é meu direito estar ali, portanto, ele não pode... ele tem que falar, é direito, ela tá não é um adversário, ele está no veículo que ela escolheu, que é um veículo movido à propulsão humana.
Ele tá lá no motorzão e ele tá queimando o petróleo e a banana, né? Essa é boa. Mas então, e com isso, né, você acaba... Hoje eu pedalo pelas ruas, até pela experiência, não só de pilotagem, saber o que eu posso fazer, como me comunicar com todos os outros veículos, e isso me dá a segurança que eu preciso. Então, eu me sinto... Ainda, alguns pontos eu tenho medo de assalto, porque eu sei que alguns pontos onde eu passo já teve muito assalto, da pessoa chegar lá, abordar e levar a sua bicicleta. Então, eu vou até aquele trecho de carro, deixo o carro num lugar e vou de bike. O resto. Aí volto feliz, porque aí só vou pegar um trechinho de carro, né? Porque aí você também começa a desacostumar mesmo com o carro, né? Você começa a preferir mais a bicicleta para tudo que você... Tem dia que eu acordo, que eu falo assim, não, acho que eu não vou com bike, acho que vai chover. Mas aí eu vou me arrumando. Aí já vou põe a luva, põe a roupinha, vou me arrumando. Não, mas eu acho que eu vou de carro. Aí já vou abrindo a porta, vou tirando a bike. Quando eu chego na garagem, né, que eu sempre deixo o controle lá no carro, eu olho, não, vou de bike mesmo. Aí eu abro e vou. E eu nunca me arrependi. Mesmo pegando chuva... porque às vezes você tá no meio do caminho, cai aquele toró, você fala, nossa, meu Deus, você tem que enfrentar todas as diversidades, né? E eu aprendi também na bike, me interagir com a natureza, porque eu sempre falo assim, é fácil você falar salva as baleias quando você tem um wallpaper da Save the Whales assim, no seu computador. Uma coisa é você tá lá com Greenpeace. Então, enfrentando os pescadores. Antes, quando eu estava no escritório, vento incomodava, calor incomodava, frio incomodava, chuva incomodava. Hoje, quando eu chove, eu me divirto. Eu falo, nossa, que legal. Aquele ventão, aquele calor. Então, assim, eu passei a ter outra sensação de natureza. Porque morando em São Paulo, você mora em apartamento, é tudo, né? É carpete. Eu falo, fui criada no carpete. Né? Apesar de ter feito muito esporte e tudo. Mas a bike, principalmente o mountain bike que eu comecei, ele é bem radical. Ele te insere na natureza, né? E a natureza, ela é honesta. Se vai chover, ela chove mesmo. Chove. E na verdade, a gente precisa muito, né? Precisamos muito, né? Às vezes a gente reclama que tá chovendo muito, que tá enchente, mas... As enchentes são culpa nossas, né? Exato. A estrutura mal feita, a gente não tem espaço para a natureza poder se desenvolver. As pessoas descartam lixo onde não é para descartar. Mas tem que chover, senão a gente vai viver sem água como, né? Então E aí, isso é bacana, você continuar. Agora vem cá, você também é modelo. Você vai seguir essa profissão só ou vai continuar sendo ciclista? Vai querer outra profissão? Ser modelo também é um esporte? Pra mim, assim, o ser modelo aconteceu muito, assim, foi inesperado, porque eu sempre tive essas fases, né? Quando você viu, completei 50 anos, montei a escola, aprendi a pedalar, levei isso para as mulheres. E não tem aquele filme que fala De Repente 30? Foi verdade. Assim, nossa, de repente 60. E eu pensei assim, nossa, eu tô com 59, eu vou fazer 60 anos. E aí eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso falar da minha experiência de entrar na velhice. E aí montei um perfil no Instagram, onde eu comecei a falar do assunto velhice. E eu entrei bem no momento que a velhice... o assunto estava muito em pauta porque a Organização Mundial da Saúde estava colocando o termo velhice como doença. E isso gerou uma comoção mundial. E ia entrar em vigor em janeiro de 19, no meio de pandemia, aquelas coisas todas. E aí todo mundo se revoltou, porque você não ia mais morrer de coração, você ia morrer de velhice. Então, o que acontece? Você ficou velho, você virou doente. E isso poderia ter uma cascata com relação aos convênios médicos, atendimento hospitalar. Já tem? Já tem. E isso, e medicamentos. Então, quer dizer, E outra, você tem certeza que você vai ser doente. Então, você não vai ser velho, você vai ser doente. Eu tô com 59, hoje eu fiz 60, a partir de hoje eu adquiri uma doença. E passei a ser um doente. Então, toma esse remedinho para tirar. Como é que você tira a velhice de uma pessoa tomando um remédio? Se realmente tivesse para você voltar a ser jovem, era uma coisa, mas... Mas você imagina. Então, o caos que isso virou. E sem saber, na época, quando eu estava começando o perfil, colocar conteúdo, esse assunto veio em pauta. E eu fui
E eu mergulhei, porque eu me revoltei também. E aí eu passei a conhecer várias entidades, médicos, profissionais da área, vários grupos de pessoas 60 a mais. E com isso eu vi a importância do assunto, de falar da velhice. E tanto que pessoas hoje ainda, do preconceito, né? Tem gente que usa o termo velhice como xingamento. Quer te ofender? Ah, seu velho. Seu velho. Então, a pessoa, ela usa um termo, porque se você não fala para um adolescente, ah, seu adolescente, isso não é, né? É só uma fase da vida, né? Você tem a infância, a juventude, a fase adulta e tem a velhice. Pode não ser a melhor fase, às vezes por causa de você ter uma tendência maior para ter algumas doenças, o seu corpo estar um pouco mais cansado, mas é a melhor fase da vida de você estar amadurecido, né? Exato. E aí... Todo mundo fala, se eu tivesse essa cabeça quando eu tinha tantos anos, hein? Mas não dá, tem que ser uma fase de cada vez. Uma fase de cada vez. E aí, essa questão do modelo veio disso, porque aí o perfil... E as pessoas começaram a me conhecer, começaram a me tornar conhecida, e algumas agências falaram, muito bacana. Você quer ser modelo sênior? E eu vi umas fotos suas muito bonitas, muito bonitas. Parabéns, são muito bonitas. Aí falando, você quer ser modelo sênior? Eu falei, legal, né? Então, mas isso não é uma, assim, não é uma profissão que eu abracei, ela é um desdobramento do trabalho que eu faço. Então, apareceu uma oportunidade para fazer foto, para catálogo de lojas, né? Enfim. Acho bacana hoje porque tem as modelos também, lembrando que tem as modelos plus size, acho tão bonito, tão bonito. E vem, as mulheres às vezes não querem colocar uma roupa diferente porque não se sente bem, aí vai uma modelo daquela, mostra que fica bem, fica, né? E isso, da mesma forma acho que com maioridade, né? E então essa questão do sessentar, a bandeira que eu levantei, é exatamente quando você falou assim, nem todo mundo chega bem à velhice. Eu sempre falo, a gente é a soma das escolhas que nós fizemos ao longo da vida. Eu, por exemplo, estou ferrado. Mas você pode, assim, o que você fez, parece clichê tudo que eu estou falando, mas assim, o que você fez no passado, você não muda, mas de hoje para frente você pode mudar. São escolhas. Então, se você quer... E hoje, a minha grande bandeira é o ser humano se tornou longevo, né? Então, hoje as pessoas vivem muito mais. Que você está falando agora, há pouco você falou essa velha, né? Essa velha de esporte. Mas, antigamente, quando eu era criança, a gente via uma pessoa de 60 anos, ela parecia um avô, uma avó mesmo. Hoje, não. Não. Hoje, minha mãe está com 80, vai fazer 80 anos, mas ela parece que tem uns 60, parece, sabe? Muito bem... Exato, porque a medicina, né? A medicina evoluiu, a gente tem muito mais recursos, a gente tem muito mais acesso à informação, à alimentação. Sim. Então, a bandeira hoje o ser humano se tornou longevo, mas como que você vai chegar aos seus 60, 70, 80, 90 anos? Né? Como que você vai chegar lá? Aí a grande pegada, porque você se tornar longevo, mas sem autonomia e sem saúde, não é bacana, né? Agora, você se tornar longevo, mas com autonomia e saúde, então, a bandeira que eu levanto é isso. Tudo que eu falo de exercício físico, cuidar da pele, a autoestima, tudo isso tem a ver com o quê? Uma longevidade com saúde, não tem a ver com estética. A estética é consequência. Sim. Né? Você vai malhar, você não tem que malhar para ter a barriga de tanquinho, você tem que malhar para ter saúde. Né? Porque são os músculos que vão te dar sustentação. Sim. Esses dias eu fiz um post falando da importância da panturrilha, que é o músculo que faz o seu sangue voltar para o coração. A bomba do exatamente. Então, do o corpo que acontece? é a panturrilha. E eu tenho falado muito sobre musculação, porque já está comprovado que... Quanto mais idade, seus músculos vão... Não, você perde massa muscular. Perde massa muscular, perde... A partir dos 40 anos, a cada década, você perde em torno de 17% a 20% da sua massa muscular. Porra, não podia ser gordura, cacete, que eu já estaria... É a grande pegadinha, né, do mundo, do universo, né? Você fala, então... Só que a pegadinha tá aí. Então, o que acontece? Ao perder massa muscular, você perde mobilidade. E isso mobilidade, também, força para se sustentar. E hoje tem alguns estudos comprovando que você perdendo massa muscular, mobilidade, isso também te dá demência. Então, a grande maioria das pessoas que passaram a desenvolver demência, porque também não tinha os músculos
desenvolvidos. O cérebro é um músculo também. Porque na hora que você faz... Ou não. Olha lá. Não, porque os caras ficaram ali, ó. É ou não é? Coração. Então, o que acontece? Na hora que você faz a contração muscular, isso gera no seu organismo a liberação de algumas substâncias, que eu não lembro o nome agora, que te ajudam a manter a saúde mental. Então, se você deixa de exercitar a musculatura, você deixa de produzir essa substância. E isso pode te levar à demência. Não é... Pode te levar a falar besteira, como que o cérebro é um músculo, né? A gente ia falar do coração no mesmo tempo. Então, e essa bandeira que eu levantei agora do sobre 60 é isso, né? E também voltado muito mais para o público feminino. Porque eu sei falar das minhas... eu sei falar de mim, né? Então, eu conheço de mulher. Então, mas você tá com o projeto agora que tá junto com seu marido. Projeto Estilo de Vida. Não, o Marcelo, ele faz parte da escola. Ele tá comigo na escola. Novamente, esses arrombados escrevem errado aqui, ó. Porque, olha lá, ó. Só tô acompanhando seu parceiro de projetos Estilo de Vida. Projeto Estilo de Vida, eu pensei... na escola, a gente ensina um novo estilo de vida, né? Na escola, a gente ensina esse estilo de vida pro aluno. Porque o aluno que vai lá, ele vai com o objetivo só de mover a bike. Aprender a mover a bike. Sim. Só que quando chega lá, a gente apresenta tanta coisa para ele que a pessoa fala, poxa, tem vários alunos nossos que viraram atleta. Chegaram lá sedentário, com sobrepeso, sabe? Só querendo dar a volta na pracinha só com o filho. Só para falar que sabe andar de bicicleta. Só para dar a volta na pracinha com o filho e, de repente, descobrir um mundo assim como a gente descobriu e virou atleta, amador. E seu marido te acompanha em tudo? Todo esse estilo que você faz... ele é um grande... companheiro. Grande incentivador, sabe? Ele é grande porque eu sou um bom incentivador, mas eu não... vai andar de bicicleta mesmo, mas eu não quero. Mas ele é um incentivador que acompanha. Que acompanha porque, assim, ele também é atleta, né? Então, a vida toda dele... Ele é um super atleta mesmo. Já fez Ironman, não sei quantas vezes. Não sei, então, a gente se conheceu... né, exatamente quando eu estava entrando no mundo da bicicleta. E foi assim. Também isso se acaba, sei lá, se relacionando com pessoas que têm as afinidades. Em geral, são as afinidades. Quando você estava no TI, você conhecia mais pessoas da mesma área. Isso é consequência. E aí, quando eu entrei na bike, a gente acabou... Eu tinha montado a escola, ele começou a me ajudar fazendo foto, porque ele era publicitário. Então, ele fazia as fotos para que eu pudesse divulgar. Na época, era Instagram, tinha Orkut também. Orkut. Quem lembra, eu não sou dessa época, não. Tem gente que não nasceu ainda nisso, né? E aí, ele começou a se encantar, e eu comecei a precisar de outras pessoas para me ajudar. Ele abandonou a profissão dele também para entrar na escola comigo. E te ajuda a manter o físico. E hoje, nossa, ele me incentiva. O cara que fez Ironman manja pra caramba. E num projeto agora, tem um outro projeto que eles não sabem mesmo, isso é novidade, que é... tá tentando livrar a cara de vocês. Não, é verdade. Isso eu não contei. Mas é um projeto que eu tô colocando no ar, que é voltado para o projeto não é o estilo de vida, viu, gente? Não tem o nome de estilo de vida. O Marcelo é companheiro... Tanto no dia a dia, como no estilo... sócio da escola e também no estilo de vida. E agora eu tô montando... Come banana também. E agora eu tô lançando uma academia de empreendedorismo feminino. Para ensinar... Porque como eu sempre empreendi, né? A vida toda, sempre empreendendo. Então, comecei a passar essa experiência de empreendedorismo para muitas mulheres, que... Muita mulher chega falando, como é que você começou a escola? Uma bike, você lá no Parque Ibirapuera. Eu falei, pois é. Né? E aí às vezes tem grandes ideias e não consegue... Né? Exato. Todo mundo, mas as mulheres têm grandes ideias que elas não conseguem levar para frente. Tem mais dificuldade, às vezes, também, por causa do mundo machista. Né? E aí eu e uma amiga, a gente montou uma academia de empreendedorismo feminino. Ensinar a mulher a empreender. Ou aquela que já empreende... Como é que ela cuida desse negócio? Como é que ela faz esse negócio, né, prosperar? Né? Porque não é fácil só você montar um negócio, você tem que manter, né? Então,
tem esse outro projeto também. E é o que eu falo, estou com 62 anos. Eu não sei para quando, eu não sei se com 70 eu vou... Eu não penso no fim, né? Eu penso no hoje. Então, hoje... Eu ia te perguntar isso, porque assim, as pessoas começam a chegar numa idade que elas começam a pensar, pô, eu posso ter mais tantos anos de vida, então o que eu vou fazer nisso? Você não pensa em quantos anos você pode ter. Não, porque assim, eu gosto de viver o hoje. Como é que eu tô hoje? Eu tô bem, tô com saúde, tô feliz, eu vou produzir. Que é a melhor forma de viver, que a gente não vive isso quando a gente é mais novo, né? Que a gente, daqui a 10 anos eu quero fazer isso. Isso. Né? Então, a bike também me ensinou isso, né? A viver o hoje. Né? Porque não adianta você estar pedalando, tá num lugar, você está pensando no gato lá em casa. Então, você tem que viver aquele momento, você tem que se entregar para aquele momento. Então, e isso é uma maneira de você tirar ansiedade, depressão, porque você fica muito ansioso pensando no futuro, você fala, o que eu vou fazer? Não, o que você está fazendo agora? Você está sentado na TV comendo bolo? Beleza, curte o momento. Terminou, aí você vai fazer outra coisa. Né? Se coloque em cada coisa que você vai fazer, você se doa naquela idade, coisa, né? A gente não sabe. Isso dizem que é mindfulness. Então, o que acontece? Eu manjo, vocês acham que não? Mas só não sei falar esses nomes, mas Mas quando você vai tendo mais idade, se eu for parar para pensar, eu falo, puxa vida, será que eu vou viver até os 80? Será que eu vou viver até os 70 e pouco? Aí, se eu fizer conta, é muito pouco tempo. Tô com 62. Se eu começar ao invés de você ir ficar feliz no dia, você vai ficar triste, vai precisar de... Então, pensa bem, daqui psiquiatra, 8 psicólogo, anos, remédio. Daqui 8 anos, eu tô com 70. E 8 anos é nada na vida de um ser humano. Passa assim. Realmente. Né? Você vê, pandemia, 3 anos da nossa vida só demora 8 anos quando o governo é ruim. Aí ferrou. Aí 8 anos, pode ir lá em Guarulhos, lá 8 anos tá parecendo 60 já. Exato. Então, se eu ficar pensando no fim da vida, eu não estou pensando no meu aqui e agora. Porque tem gente que morre cedo, né? Muito cedo, infelizmente. Não tem o privilégio de viver uma velhice, de viver essa coisa que a velhice é um traz. privilégio. Minha mãe fala isso. Minha mãe, ela fala assim, olha, eu estou tendo o privilégio de viver a velhice. Porque muita gente não tem... É um privilégio. A gente não pode, como você falou, colocar como doença. Não pode. Pode falar palavrão? Pode, fica à vontade. Eu falo pra cacete aqui, os caras depois ficam cortando os meus. O seu pode falar à vontade. Sabe a coisa mais legal que veio com a velhice, que eu ganhei, que eu achei que é muito legal? O painel do Foda-se. Essa é boa. Sabe como é? É assim... Quando você é muito jovem, principalmente mulher, né, você fica preocupada com estética, é 1000 preocupações, né? E você não pode ser quem você é. Verdade. A velhice te traz essa liberdade de você ser quem você é. As pessoas não falam, aquele velho rabugento, aquele velho que responde o que quer. Não sei o quê. Que é engraçado. Que a gente fala, o cara, você pergunta, o cara responde. Ele não dá uma resposta social, né? Minha mãe também fala isso. Minha mãe fala assim, eu já tô numa idade que eu respondo o que eu quiser e falo o que eu quiser. Exatamente. E aí eu falo, essa liberdade, que é o painel do Foda-se, eu tenho lá umas 150 chavinhas, hoje eu... Foda-se. Aí, quando eu tô muito estressada, eu foda-se. Eu ligo todos os botões. Então, a velhice te dá essa liberdade de ser quem você é, de fato. Eu não tenho mais que provar nada para ninguém. Eu não tenho que ficar disputando nada no mercado. Eu tô fazendo, né? E, assim, a velhice, para mim, simplificou. E, inclusive, eu aprendi com o próprio dono da Specialized, que também é sênior. Ele tem uma frase que aquilo eu trouxe como um mantra para a minha vida. O nome dele é Mike Signard, né, que é o fundador da empresa. Ele fala, simplifique e vá. E toda vez que eu apliquei essa frase em várias situações, porque eu estava, não, porque isso não pode acontecer, porque fulano fez isso. Peraí. Onde que eu simplifico? Simplifique e vá. Pronto. E isso resolve muita coisa. Então, a maturidade te traz isso, né? Essa coisa do... Isso deveria ser um mantra para política. Né? Porque a gente falar assim é uma coisa até mais fácil. Mas e aquele senhor, aquela senhora que está tendo que trabalhar até agora para poder ajudar a família? Exato. Que não conseguiu uma aposentadoria?
que não conseguiu, não tem uma casa, que vive na enchente. Exato. Então, isso deveria ser um mantra para os políticos. Exato. Para fazer a construção do povo, para o povo poder chegar para poder ter sua juventude, para poder passar em cada Exato, fase da sua vida, é. né? Agora, Para poder ser criança, para poder ser adolescente, para poder ser o jovem adulto e para poder ser velho também. Então, por que que no Brasil a velhice não é a partir dos 65 anos, é a partir dos 60? Porque você pega a Europa, Estados Unidos, é a partir dos 65 anos. Porque a pessoa de baixa renda, quando ela chega nos 60 anos, ela está muito desgastada, ela está muito acabada. Por quê? Porque ela não teve os recursos necessários. Eu quero esse mantra dela escrito, porque eu vou colocar isso para tudo quanto é político na minha frente. Falar, isso aqui tem que ser o mantra dos políticos. Exato. Porque precisa simplificar para as pessoas poderem viver bem. E outra coisa, você vê que eu estava falando da longevidade. Daqui 8 anos, a população de 60 mais vai ser maior que a população de 14 menos no Brasil. Se a política e todo mundo que está chegando aos 60, nem todo mundo está chegando bem, com saúde. Por quê? Por falta de recursos. Alguns é por pura falta de informação e preguiça, a gente sabe. Que também, a preguiça também, não, mas falta de informação também é culpa de governos. É uma coisa, eu falo de preguiça de pensar em si, né? Poxa, como é que eu quero viver? Vou viver a velhice numa Porque às vezes a pessoa também está pensando tanto na família, está pensando tanto em manter uma casa, que ela não pensa nela. Eu tô falando de baixa renda, eu tô falando de outras situações. Mas a população de baixa renda, né, nem todo mundo vai chegar bem aos 60, porque já gramou demais. Já gramou demais e ainda não conseguiu ter aquele status de falar, poxa, agora cheguei agora eu posso 60. pegar o painel do foda-se. Se a política pública não se organizar, ela vai colapsar. Como é que você vai atender essa contingente de idosos chegando, né, aos 60, 60 e poucos anos sem saúde? Principalmente o Brasil, que o Brasil, a política de saúde do Brasil é cuidar da doença. A gente tem que prevenir. Esse é um ponto fundamental. Tem que prevenir. Então, assim, a prevenção, ela sai mais barata, inclusive, para o poder público. Exatamente. Né? Quando você previne uma doença, quando você previne você está economizando dinheiro para não ter que cuidar daquela doença depois. Por isso que, assim, eu sempre costumo falar, olha, se você não cuida da sua saúde, então trate de ter dinheiro para pagar as suas doenças. As suas doenças. Porque, assim, a melhor maneira de você... A melhor previdência que você pode fazer é cuidar da sua saúde. Porque, assim, tem a característica genética, mas o que dispara a bomba da característica genética para você ter uma doença súbita e tudo mais? O seu estilo de vida. Você pode ter um estilo de vida que vai fortalecer, que vai ressaltar essa característica genética, ou você pode ter um estilo de vida que vai minimizar. Que ela, se acontecer, pode acontecer de uma forma mais branda, ou se ela não, ou pode até não acontecer. Então, o estilo de vida da pessoa é que faz total diferença. E a educação, porque assim, se você... A gente está no século XXI, certo? Vou olhar para os caras agora para não falar besteira. Então, século XXI. Google. E você ainda pega homens que têm medo de fazer o teste do de toque. Exame de próstata. O exame de próstata. Aqui não, aqui os caras fazem toda semana. Né? Tem uns aqui que fazem uma vez por dia. Tá? Por quê? Porque quer se ter certeza que a próstata tá boa. Né? Mas ainda tem esse preconceito e que não pode ter. Pelo amor de Deus, você tá prevenindo. Se você descobre o câncer no começo, você tem como curá-lo, muitas vezes. Todas as doenças, né? Que se você consegue descobrir. E vai ser mais barato. Né? É o que eu tô falando. Barato. A política pública de saúde deve ser para conscientizar a prevenção. Né? E dar condições, né, para fazer essa prevenção. Informação e educação é a base de tudo. Claudia, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, mas a minha pergunta que eu faço eu vou fazer porque eu faço em todo o programa, mas, porra... Agora eu tô curiosa pra saber. Parece que eu já tenho até resposta aqui, porque você é uma escola de vida, parabéns. Você é uma professora excelente. Tudo que você passou, realmente consegue transbordar isso como ensinamento pra gente. Agradeço muito essa entrevista, porque, olha, foi maravilhosa e todos que assistirem, acho que vai ter essa mesma visão. Eu descobri essa veia, muita gente fala, nossa, você tem facilidade para ensinar tudo. Foi aos 18 anos, eu conheci uma pessoa que trabalhava comigo e ele trouxe um livro, falou, esse livro aqui é para você ler, empurrou assim na minha mesa, falou, lê esse livro. Aí estava escrito lá, ensino não há maior chamado. Era um livro de Mormons, porque ele era mórmon, era religioso. Mas ali ele mostrava que
o ensinar era um chamado de Deus. Ele falou, você tem essa veia. E no final, na tecnologia da informação, trabalhava com treinamento. No esporte é com treinamento. Agora com empreendedorismo é treinamento. E no fundo é o que a gente vai deixar, né? Exato. Então, mas a pergunta que é a pergunta do programa, né? É a Cláudia hoje, de 30 e poucos anos... Né? E cada pega dá 60. A Cláudia hoje com 62 anos e realmente não parece, parabéns que você se cuidou mesmo e se cuida aí. É um exemplo para todos, né? Principalmente para quem tá ficando velho e tal. Eu sei que nem todos têm condições, mas a gente tem que achar, mesmo na nossa falta de condição, a gente tem que dar um jeito de conseguir se cuidar, né? Mas a Cláudia Franco, de 62 anos, se ela pudesse entrar na máquina do tempo, ou pegasse uma bicicleta e voltasse na máquina do tempo, né? E achasse a Cláudia de 18 anos, o que a Cláudia de 62 falaria para a Cláudia de 18? Simplifique e vá. Eu falei que eu já imagino qual que é a resposta, mas... Eu ia falar para ela, eu me emociono. Eu ia falar para ela que ia dar tudo certo. Ai, que bom. Parabéns, parabéns. Gente, agradeço muito aqui a presença da Cláudia. Foi maravilhoso, um dos melhores programas para mim ter feito aqui. Convivo com bastante idosos e a gente quer fazer algumas coisas, quer dar oportunidade para viajar, oportunidade de fazer um exercício, mesmo que não tenha condições às vezes, de uma academia, mas tem numa praça pública até aquela academia ao ar livre, mas ter gente lá que possa ensinar as pessoas a usar, porque não adianta ter academia ao ar livre, né? E não ter um professor lá que ajude o idoso, a idosa, e até mesmo os jovens a saber mexer naquele equipamento. Assim como não adianta você ter uma bicicleta e não saber andar, né? Exato. Então, é maravilhoso esse tipo de experiência que você está trazendo pra gente poder pensar mais no nosso futuro e no futuro de quem já está na idade, né? No que podem fazer agora, não é nem futuro, é o que pode fazer já. Eu acho que assim, que é outro clichê, né? O jogo só acaba quando termina. Né? Termina pra quem? Né? Então, assim, eu não sei se meu jogo vai terminar daqui a algumas horas ou vai terminar daqui 20, 30 anos, eu não sei. E é uma coisa que você falou também, teve pessoas que não passaram dos 18, porque não foi por doença, às vezes foi por um acidente, às vezes... A gente nunca sabe quando vai acontecer. Então... Graças a Deus, porque se a gente soubesse, imagina como que seria a vida nossa. Putz, eu vou morrer tal dia, aí ferrou, mas você não ia viver. Então eu prefiro continuar remando, sabe? Não, vou dar minhas braçadas, vou remar. Né? Porque eu tô aqui, o que eu quero deixar, né? Como você falou de legado, o que eu quero deixar para as pessoas? Então, eu acho que o melhor que eu posso deixar é essa experiência, mostrar um pouco do caminho que eu percorri para as pessoas e continuar remando, porque você fica pensando no fim da vida que você falou, putz, eu vou morrer amanhã, então eu vou sentar aqui e vou ficar esperando. Vai ficar esperando, né? O negócio é amar a vida, né? Como se fosse simplificar. Tem uma senhora que ela tá com 80 e poucos anos, ela viaja, ela não traz fotos. Ela não traz fotos, ela não perde ela. Aí os netos, tudo, falam, pô, mas só não traz uma foto pra gente ver e tal. Ela fala, se vocês quiserem ver, vocês vão lá e viajam. Porque pra mim perder tempo de tirar a foto, eu não vejo a paisagem. E realmente, quando ela falou isso, eu comecei a olhar minhas viagens, comecei a olhar minhas fotos, eu vi que eu não conheço nenhum dos lugares que eu tirei foto. Eu não consigo lembrar. E ela falou, não, eu vou lá e guardo aqui. Se vocês querem conhecer, vão lá e conheçam também, né? Vi uma foto maravilhosa, uma senhora tá assistindo um show de rock, todo mundo com o celular aqui, tal, e ela tá debruçada assim, ó, assistindo o show. Foi lá para assistir o show, né? Então, essa preocupação da gente querer mostrar para todo mundo o que a gente faz ou não faz, a gente acaba não vendo o que a gente tá fazendo. É verdade. Mas, gente, muito obrigado mesmo, Cláudia. Como que a gente entra em contato com você? Bom, pode ser através das mídias sociais. Quais são? Eu tenho o @ciclofemini, tem o @sessentar, sobre sessentar, né? A respeito dela. Sobre sessentar? Sobre sessentar. Direito, né? Então tem essas duas mídias sociais que as pessoas me encontram lá. É só mandar o direct, mandar uma mensagem que eu... Você vê direct aqui? Eu já tô aprendendo tudo aqui. Então, ó, faça o que ela falou, porque eu não sei o que é isso. Então, assim. Mas, ó,
Se tem lá como balançar o sininho também da Cláudia, vai lá e balança o sininho, né? Pra poder... Vai lá, poder... curte as postagens, comente. Quando balança o sininho, lembra de coisa boa. Geralmente lembra de coisa boa. Vai lá assistir uma coisa, vai se informar, vai se formar, enfim. Mas também deixa o nosso like aqui. Você que está nos acompanhando, deixa o like. Você que nos acompanha ainda não está inscrito, inscreva-se. E aqueles que não estão inscritos nem estão acompanhando, conversa com eles para acompanhar, vai. Pede pro seu amigo se inscrever, sua família. Um abraço. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado mesmo. Prazer todo meu.